Audiobook, a biografia do Espírito Santo. Ministério Unção e Legado e Sociedade Missionária. Max Salgado. Livro, a biografia do Espírito Santo. Que o nosso primeiro bom dia seja ao Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Ele não é uma força, ou poder, ou uma energia, é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Underscore, 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 underscore. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Só há uma forma de Deus nos perdoar, só há uma forma de Deus voltar a habitar em nosso santuário, em nossas congregações. Pedindo perdão por sermos tão rasos, por sermos tão carnais e por não amarmos as almas como deveríamos, sim ele não somente voltará a frequentar nossos cultos, mas ele mesmo caminhará conosco, ele derramará a sua glória a ponto de milagres acontecerem, os nossos cultos serão diferentes, não sairemos mais sorrindo e vazios, mas em lágrimas analisando nossas vidas, para que somente o seu nome seja glorificado, através de nossas vidas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Jovens, Deus irá pedir tudo, toda a sua vida. Em troca de um chamado, Ele quer tudo e Ele te levará para um nível mais profundo. Amados, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e deseja se relacionar conosco, ele nos chama para um relacionamento, algo profundo onde somente os eleitos podem se achegar, aqueles que foram escolhidos por Deus. Há uma geração rasa, homens e mulheres que não querem a profundidade de Deus, os lugares rasos são para as crianças. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino falava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Esta geração precisa ser madura, deixar as coisas rasas e mergulhar sem reservas em Deus. A igreja brasileira precisa redescobrir o poder do Espírito. A palavra diz que em Atos 2 eles estavam todos reunidos em oração e o lugar foi tomado não apenas por uma força, mas havia um ser da parte de Deus, o Espírito Santo adentrou aquele lugar e eles nunca mais foram o mesmo. A igreja começou ali, homens que outrora estavam com medo saiam para anunciar e apregoar o reino de Deus. O medo já não estava instalado neles, havia ousadia e intrepidez no espírito, e a obra corria, havia sobrenatural, milagres
O avivamento tomou aquele lugar a ponto de muitas pessoas se converterem a Cristo. Toda vez que Deus te deixar sozinho, toda vez que Deus te isolar em algum lugar, Ele está te dando a oportunidade de conhecer o ser mais lindo que um homem pode conhecer. Ele está te deixando ao lado da companhia do Consolador, a pessoa do Espírito Santo. Há muitos segredos que só podem ser revelados no Espírito. E quando estiver ao seu lado, não fale muito. Não peça nada, somente desfrute de tudo o que Ele te dará, somente se derrame aos seus pés para que Cristo possa fazer parte de sua vida. O Espírito Santo ama a Cristo e Ele quer te mostrar o caminho de Cristo, uma vida de abnegações, restrições. Ele te colocará em outro nível. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14x16, 17,26. A pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. 2 Co 3.17-18, HB 9.14, 1p. 1.2. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. 5.34. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa. RM 8.27, sente. RM 15.30, determina. 1 Co 12.11, e tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. JO 14.16, 18, 26. À luz destas verdades, devemos tratá-lo como pessoa, que é, e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração. Amor e dedicação. Ver MC 1.11. Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28:19, 1 João 5h07, que são iguais em natureza, poder e glória. O Filho, João 10h30, Romanos 9h05, Filipenses 2h06, 1 João 5h20, e o Espírito Santo, Atos 5:3. 4. 1 Coríntios 3:16, 17, 2 Coríntios 3:17, 18. São tão verdadeira e propriamente Deus como o Pai. Estas três pessoas divinas são distinguidas uma da outra por propriedades relativas e peculiares. O caráter distintivo e propriedade relativa da primeira pessoa é gerar. Deus Pai gerou o Filho de sua mesma natureza, o qual
É a imagem expressa de sua pessoa. Salmos 2 horas e 7 minutos, Hebreus 1 hora e 3 minutos, e, portanto, é com grande propriedade chamada de o Pai. O caráter distintivo e propriedade relativa da segunda pessoa é que ele é gerado, e é chamado de o unigênito do Pai, e, adequadamente, seu próprio Filho. João 1 hora e 14 minutos, Romanos 8 horas e 3 minutos, 32. Não um filho por criação, como os anjos e os homens o são, nem por adoção, como os santos o são, nem por ofício, como os magistrados civis, mas por natureza, por meio da geração eterna do Pai. Salmos 2 horas e 7 minutos, a partir de sua natureza divina, e, portanto, ele é verdadeiramente chamado o Filho. O caráter distintivo e propriedade relativa da terceira pessoa se dá por ser soprada pelo Pai e pelo Filho, e proceder de ambos. Jó 33:4, Salmos 33:6, João 15 horas e 26 minutos, 20 horas e 26 minutos, 22, Gálatas 4 horas e 6 minutos, e é muito adequadamente chamada de o Espírito. Estas três pessoas divinas distintas, nós professamos reverenciar, servir e adorar como o único Deus verdadeiro. 1 João 5 horas e 7 minutos. Mateus 4 horas e 10 minutos. A doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus, e confortável dependência dele. 2 Coríntios 13 horas e 14 minutos. O Espírito Santo confirmou a palavra. A palavra falada pelos apóstolos foi confirmada por sinais, maravilhas, milagres e dons espirituais. Imediatamente antes de Jesus subir ao céu, ele deixou a grande comissão aos apóstolos. Marcos 16:15. 16. O Evangelho tinha de ser pregado para que o homem pudesse crer, ser batizado e ser salvo. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. O objetivo desses sinais é explicado no versículo 20. À medida que os apóstolos saíam a pregar, o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Espírito Santo não apenas guiava os apóstolos para toda a verdade, mas confirmava a palavra que proferiam por meio dos milagres. Esses milagres limitaram-se ao período apostólico, quando a revelação da vontade de Deus se completou e a palavra foi escrita, logo antes de 70. Depois de Cristo, a palavra já tinha sido confirmada. Hebreus 2:13 e 4. Cada sinal ou milagre que é necessário já foi escrito. João 20:30-31.
A palavra está completa e não há necessidade de haver sinais miraculosos hoje. Nomes atribuídos ao Espírito Santo. Na Bíblia: Espírito, F5, 18 e MC1, 10. Espírito Santo, AT2, 4. Espírito de vida, RM8, 2. Espírito de graça, HB10, 29. Espírito de adoção, RM8, 15. Espírito da glória de Deus. 1P4, 14. Espírito de inteligência, IS11. 2. Espírito de santidade, RM1, 4. Espírito Santo da promessa. F1, 13. A biografia do Espírito Santo. 19. Espírito de Jesus, AT 16, 7. Espírito de Deus. GN1, 2. Espírito do nosso Deus, 1 Co. 6, 11. Espírito eterno, HB9, 14. Espírito de vosso Pai, MT10. 20. Consolador, JO 14, 16 e 15, 26. Espírito de verdade, JO 16, 13. Espírito de Jesus Cristo, FP1. 19. Espírito do Senhor, JZ 14, 6. LC4, 18. Espírito de sabedoria, IS11, 2. Bom Espírito, SL 143, 10. A biografia do Espírito Santo. 20. A biografia do Espírito Santo. 21. O verdadeiro avivamento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. 16 Congregai o povo, santificai-a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá
a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2:12-23. A carreira ministerial. Combati o bom combate, acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:7,8. Meus amados em Cristo, Deus tem chamado homens e mulheres para batalharem a carreira ministerial, tem chamado obreiros para viverem uma vida de excelência, jornada onde nossa batalha começa no quarto, uma vida voltada à oração à busca de uma intimidade mais profunda com o Senhor Jesus Cristo. Um culto abençoado onde a presença de Deus emana e onde a glória é presente. Começa mesmo antes de abrirmos as portas de nossos templos, esta batalha começa em nossa intimidade com Deus, com homens e mulheres capacitadas, vivendo uma vida na oração, onde as lágrimas rolam e onde Deus confirma o que Ele quer em nossos cultos. Obreiros forjados na oração. Quando digo obreiros, me refiro em todos aqueles que a palavra diz. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:10,13.
Nossa história. Um ministério começa na oração, na busca por Deus, na chama que arde na alma. Em 2006 nasce o Ministério Unção e Legado e Sociedade Missionária, onde Deus abre as portas para que o conhecimento das Escrituras possa ser levado para os povos, a teologia reformada declarando que é soberania de Deus na eleição de um povo. Para ele, Deus tem levantado muitas pessoas para fazer a sua obra e agradecemos a Deus por ter nos chamado para esta grande obra e sabemos que não estamos sozinhos, em todo mundo há homens e mulheres que têm sido comissionados para declarar ao mundo esta palavra reformada. Um chamado não começa em nós, ele começa em Deus, na eternidade, ele escolheu cada membro de sua família, cada obreiro e cada servo nasce em Deus antes de tudo, e se materializa em seus decretos na terra. Há um povo se levantando, jovens, procurando com toda sede a palavra revelada de Deus. Este processo começou no próprio Deus, e fazemos parte deste projeto que não tem placa denominacional. Ele não começou